Eu quero aproveitar também e agradecer a sua presença aqui, e aqui já estamos com a irmã Valéria Leal, né, que veio da CNBB Nacional participar conosco aqui e falar um pouco desse livro, né, o Compêndio da Pastoral Escolar, aqui lançado pela CNBB e a editora Vozes. Irmã Valéria, primeiro agradecer a sua presença, agradecer ao diácono Sérgio por toda essa explanação que nos fez refletir e meditar melhor a campanha da fraternidade. E aí eu converso agora com a irmã Valéria. Irmã Valéria, como você sente a questão do tema educação na campanha da fraternidade deste ano, especialmente no âmbito da igreja, da nossa fé, da nossa vivência? Eu penso que é muito importante essa reflexão, né? Veio um momento bem adequado. Primeiro porque nós estamos vivendo um contexto em que nos carece políticas educacionais que, de fato, tenham em vista um projeto de Estado, né? Um projeto maior para uma construção de sociedade. E poucos de nós estamos nos dando conta disso. E para nós que somos cristãos, que somos católicos, né, Adelson? É importante tomar consciência disso e começar a pensar também qual é a nossa contribuição para além dos muros da igreja com a sociedade no campo da educação, porque a educação é que constrói a sociedade. Maravilha. Irmã, também é uma outra questão. O tema deste ano, Fraternidade e Educação, e lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Eu acho que traz também dentro de todo esse contexto como nós devemos vivenciar a nossa vida também como cristãos. E aí, falando do lema, Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, eu digo, cabe aos cristãos ser intolerante, vivenciar fake news, mentiras, vivenciar todo o ódio que, infelizmente, ainda paira dentro da nossa sociedade, e muitas vezes até, infelizmente, dos cristãos. Jesus ensina, o cartaz traz muito bonito, essa mensagem de perdão e de acolhimento à mulher pecadora, né, Rafael? E a gente ainda tem também outros exemplos de Jesus, a parábola do filho pródigo, a parábola daquele filho que, digamos, mata o pai, porque no momento que você pede a herança, eu faço direito e digo, herança é quando o pai falece. Então é como se ele tivesse matado o pai para vivenciar aquilo que cabia a ele. E depois de tudo isso, o pai ainda o acolhe. Então, dentro dessa perspectiva de amor, de tanta coisa que Jesus nos ensinou, por que que às vezes a nossa sociedade ainda é intolerante e muitas vezes alguns que fazem parte ou se dizem cristãos vivenciam a intolerância, o ódio, as mentiras através das fake news? O processo educativo passa justamente por uma educação, uma formação para o discernimento. A sabedoria, na verdade, ela é fruto do discernimento, né? Ser sábio é saber discernir. E me parece que essa provocação, essa reflexão a partir do Evangelho sobre educar, né, e falar com sabedoria, ensinar com amor, ela vem nos chamar a atenção para esse aspecto, né? Como nós estamos nutrindo sabedoria? Será que a gente reflete as coisas? Será que a gente avalia? Será que a gente pondera, né? Acho que é uma provocação para ampliar a nossa capacidade de realmente olhar com cuidado, né? No caso, você traz o exemplo das fake news e tantas outras notícias e até cursos que são promovidos na internet e que, de repente, só consideram um aspecto da sociedade, só consideram um aspecto da igreja, só consideram um aspecto da religião, da política. E o mundo não é assim, né? O mundo não é um único aspecto. O mundo é diálogo. A campanha da fraternidade, inclusive, ficou prejudicada no ano passado em função disso, e nós perdemos a oportunidade de aprofundar um elemento primordial, que, inclusive, para a educação é essencial, que é a capacidade de dialogar. E dialogar é justamente ouvir as diferentes ideias, é avaliar, como diz São Paulo, né? Avaliar tudo e ficar com o que é bom, né? Avaliar tudo e ficar com o que é bom. Nem tudo convém aos cristãos, mas nada deve ser rejeitado a partir de um discurso de ódio, a partir de uma repulsa, mas sim avaliado e escolhido com serenidade, assim como Jesus fazia, né?
Pronto. Nós queremos aqui, vocês estão vendo, né, nesse momento, quanta riqueza a gente está trazendo, quanto vai ser bonito vocês permanecerem conosco. Eu sei que é um pouco cansativo, a gente está tentando dar uma dinâmica para que a gente possa ter essa participação efetiva de vocês. Daqui a pouquinho a gente está colocando os links das oficinas temáticas, vamos abrir para que as pessoas possam participar, interagir, se integrar e conhecer um pouco da nossa igreja dentro da temática da educação. E aí, Rafael, tem também os agradecimentos que a gente precisa fazer, né? A esse acolhimento que a Faculdade Imaculada Conceição do Recife trouxe para a nossa arquidiocese com a participação aqui num evento que a gente pretendia fazer presencialmente, mas que agora a gente faz agradecendo. Pois é, a gente agradece ao diretor, né, a pessoa do diretor, o professor Vitor Hugo, né, por ceder o espaço para esse evento. A Fiel Faculdade Católica da Imaculada Conceição do Recife é uma instituição confessional católica mantida pelo grupo UBEC, que é a União Brasileira de Educação Católica, que reúne 5 congregações religiosas, né, que são os maristas, os lazistas, lazalistas, estigmatinos, salesianos e salesianas. E uma diocese de Itabaíra, Coronel Fabriciano, na administração de diversas instituições de ensino superior e escola no Brasil, como a Universidade Católica de Brasília e o Colégio Católico de Curitiba. A FIC está localizada já no Recife há 19 anos e antes era chamada de Faculdade Marista. Então a gente agradece todo o apoio que eles têm nos dado, né, isso, Adelson, e cedido o espaço para nós, para poder fazermos, né, o nosso evento. Pronto, a gente já pode colocar, eu não sei se a Maria Luísa Alésio, que está participando conosco, vai fazer agora essa parte final, e aí eu quero convidar o professor, o diácono Sérgio, e a irmã Valéria, né? Ela fez aqui uma dedicatória no compêndio, para que a gente possa lhe entregar, e agradecer mais uma vez a irmã Valéria, né? O professor Sérgio, a participação, né? Então, a todos aí, vamos já colocar a professora Maria Luísa Alésio, para que a gente possa interagir com ela. E aí eu peço ao Diego que nos tire daqui, nós vamos voltar lá para a câmera principal para participar. Já estou. Estão me ouvindo bem? Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui participando desde cedo. Estou aqui para ouvir, para aprender muito. Eu agradeço demais a fala do diácono Sérgio e a gente está aprendendo sempre, né? Então eu quero trazer uma contribuição que é um pouco desafiadora, que no método que nós estamos utilizando hoje de manhã é o momento do agir, né? Que é muito desafiador, Então, a gente pode passar o próximo slide. Então, esse desafio que eu trago agora, nesse momento, é justamente que, dentro da campanha da fraternidade, eu gostaria, inclusive, de agradecer demais essa organização aqui, Adelson, vocês são formidáveis, e isso motiva muito, muito a continuação de todo o trabalho que vai ser ao longo de todo o ano, né? Então, nós que fazemos a educação, né? A gente fica muito feliz com essa oportunidade da campanha da Fraternidade Ser Educação, pela capilaridade que isso vai ter, pelo fato da educação poder ser debatida em todos os lugares e o compromisso de cada um de nós com a garantia desse direito. Então, é um prazer muito grande estar aqui. E eu quero compartilhar muito humildemente um pouco essa parte do agir, que é o que eu tenho feito, acho que ao longo de toda a minha vida, na luta em defesa da educação.
Então, qual é o pacto pelas políticas públicas, na verdade, que nós vamos discutir aqui agora? A ideia do bem viver, ele pressupõe que ele perpassa todo o evangelho e perpassa muitas culturas e povos originários. Essa ideia que pressupõe uma forma de relacionamento diferente entre os seres humanos, na qual a individualidade egoísta deve se submeter a um princípio de responsabilidade social e compromisso ético, e em relacionamento com a natureza também, na qual ela é reconhecida como parte fundamental da sociedade humana. Então, essa ideia do bem viver, ela deve ser a base de todas as nossas ações. O próximo. A gente tem, quando a gente tem essa ideia geral do que significa o bem viver, a gente percebe que, na verdade, é uma aliança entre os habitantes da Terra e a casa comum. É impossível não pensar no que o Papa Francisco propõe nas encíclicas Laudato Si de 2015 e Fratelli Tutti de 2020. Então, ele convidou a todos para colaborar na salvaguarda de nossa casa comum, enfrentando juntos os desafios que nos interpelam. Então, é interessante que, quando ele lançou Laudato Si, tudo que a gente vê um pouco no Pacto da Educação, que foi lançado em 2019, depois daqui a pouco eu vou falar, estava lá. E ele percebe uma certa impotência de fazer chegar aquilo que foi colocado na Laudato Si. E no encontro em 2019, pode passar o próximo, no encontro, inclusive, com líderes muçulmanos, que ele percebe que ele só vai conseguir isso fazendo um pacto educativo global. Que a partir, então, imagina quanto ele valorizou a questão da educação para conseguir concretizar aquilo que ele tinha colocado na Laudato Si. Então, ele lança o Pacto Educativo Global em 2019. E em 2020, a Fratelli Tutti, que nos dá subsídio total para esse Pacto Educativo Global. Então, o que é esse pacto? Já foi falado aqui, mas eu vou retomar um pouco para depois ver como é que a gente provoca o agir. Esse pacto tem como propósito a construção de uma educação que saiba fazer-se portadora de uma aliança entre todos os componentes da pessoa, entre os estudos, a vida, entre as gerações, entre os professores, os alunos, as famílias e a sociedade civil, com as suas expressões intelectuais, científicas, artísticas, desportivas, políticas, empresariais e solidárias. Então, é um pacto, isso está lá no pacto, e é um pacto para a vida, né? É uma aliança entre os habitantes da Terra e a casa comum, a qual devemos cuidado e respeito. Uma aliança geradora de paz, justiça e aceitação entre todos os povos da família humana, bem como de diálogo entre as religiões. Então, ele é muito amplo e mostra, a partir desse pacto, como é que a gente deve entender e ver a educação. Nessa campanha da fraternidade é uma grande oportunidade para isso, né? Ele nos deu de presente, como eu já disse anteriormente, a encíclica Fratelli Tutti, que nos guia para esse pacto educativo global. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de tudo que tem no Evangelho. A gente tem a oportunidade de ter o Papa Francisco hoje nos guiando um pouco como é que na educação a gente pode fazer isso acontecer. Próximo. É interessante que a gente, quando olha e pensa num pacto das políticas públicas, que é o tema do que a gente vai falar a partir de agora, a gente percebe que nós temos um espaço legal que nos permite concretamente realizar políticas públicas a partir do que eu vou mostrar a partir de agora. Pode falar, o próximo. Então, qual é o papel das políticas públicas na construção desse pacto de amor? Então, nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 88 coloca no artigo 3º o compromisso do país em promover o bem de todos, está escrito assim lá, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação.
Então, a gente conseguiu registrar na Constituição, por isso ela é chamada tanto Constituição Cidadã, muito daquilo que está escrito no Pacto Educativo Global. O próximo. Eu gosto demais desse artigo 227, que é o artigo que mais nos desafia. E a gente percebe pelo tipo de redação que ele é fruto da mobilização dos movimentos sociais comprometidos com essa filosofia de sociedade que a gente tem, com esse sonho de sociedade que a gente tem. Quando ele diz, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar às crianças, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade. Não é um tipo de linguajar comum no corpo da lei. Absoluta prioridade. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso não é nenhum texto subversivo. Esse é o artigo 227 da Constituição Federal. E vocês percebem pela amplitude como ele nos desafia a um dos maiores problemas do estabelecimento da política pública, é a gente ter a necessidade absoluta de articular todos os esforços de todas as áreas, desde a cultura, da saúde, da assistência social, da educação, da justiça, em torno de um único artigo, que é o de garantia dos direitos. Então, é claro que esse é o maior desafio, o próximo. Então, quando a gente... pode passar o próximo, por favor. Eu acho que é alguém que está passando isso. Qual o sentido, então, quando a gente fala de políticas públicas? É o compromisso, política pública, é o compromisso do gestor público e de todos nós, como cidadãos, pressionar o gestor público para trazer para as políticas públicas os avanços legais das últimas décadas, que foram fruto de muita luta dos movimentos sociais e que nos garantiram instrumentos e espaço de luta. Então, como eu vi agora há pouco um comentário aqui, dizendo que o país seria muito melhor se cumprisse aquele artigo ele é um espaço de luta, porque ele não se transforma automaticamente. Ele nem é inútil, porque ele é um espaço de luta, mas quem vai garantir é a nossa mobilização, são as políticas públicas para que isso aconteça. Então, é fundamental que a gente tenha esse sentimento de que na lei nós temos espaço de luta, ela não nos é dada automaticamente. Próximo. Quais são os principais desafios? Pode passar. Próximo. Quando se fala de política pública, a gente tem que ter clareza da pluralidade dos interesses, demandas, expectativas, visões políticas. Os atores governamentais, eles são heterogêneos e não governamentais disputam diferentes interesses. Então, a gente não tem homogeneidade de pensamento. A gente tem um país imenso, que eu vou mostrar daqui a pouco o tamanho do desafio, em que o diálogo é a coisa mais importante. Então, esse diálogo tem que pressupor capacidade de ver que nós estamos vendo muitos interesses diferentes. E aí os movimentos sociais organizados é que vão dar a força para que a política pública caminhe num sentido ou no outro sentido. Então, a existência dos conselhos de participação social, conselhos de saúde, conselhos de educação, conselhos de assistência social, as conferências que foram muito, muito importantes na construção dessas políticas e que hoje em dia estão muito relegadas ao segundo plano, levam a participação da sociedade e é essa força que faz com que o nosso projeto de sociedade mais justa, igualitária, ela predomine. Próximo.
Então, a gente, quando tem a lei, a gente pode construir uma política pública. Essa política pública, ela pode ser uma política de Estado ou uma política de um governo. Então, uma política de Estado é toda política independente do governo, do governante, e que deve ser realizada porque está amparada na Constituição e porque garante os direitos. E faz tornar realidade aquilo que a gente escreveu na Constituição, nas leis suplementares e assim por diante. Uma política de governo, ela pode depender do governante que está lá, da alternância de poder. Então, cada governo tem seus projetos e, por sua vez, se transforma em políticas públicas. E, como eu disse anteriormente, pode ser no sentido contrário daquilo que a gente gostaria de construir, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente qual é o projeto de sociedade. Por isso que eu comecei com aquela ideia do bem viver e do que a gente quer como sociedade. E como é que o Papa coloca aquilo na Fratelli Tutti, na Laudato Si, que são guias para nós cristãos de qual é o projeto de sociedade que a gente quer construir. Então, a gente tem que ter noção de saber quando um projeto de um determinado governante está indo no sentido contrário absolutamente daquilo que está nos evangelhos, que está nos pactos que nós cristãos acreditamos. Próximo. E nem sempre é fácil. O desafio é muito grande, né? Como os diáconos falaram das histórias das campanhas, das fake news. Então, a gente tem que estar muito atento nessa formação. Pode passar o próximo, por favor. Então, como é que a gente formula política pública? Por isso que eu disse para vocês. A gente tem a base legal. Como é que a gente formula? É resultado. A coisa mais importante é esse primeiro, que é resultado do processo de decisão política em função da mobilização da sociedade sobre temas específicos. Pode ser saúde, pode ser educação, assistência social, direitos trabalhistas e assim por diante. E que podem levar ao estabelecimento de um instrumento legal. Lei, decreto, portaria, etc. Normalmente, essa forma de estabelecimento é a que corresponde mais aos interesses de toda a sociedade. Mas ela também pode ser elaborada por uma instituição, pela Câmara, deputados, Câmara de Vereadores, considerando suas concepções de sociedade, valores e objetivos. E por isso que a sociedade tem que estar acompanhando, porque ela vai ser estabelecida como política pública e nem sempre corresponde àquilo que a gente quer, né? As políticas, eu não quero nem entrar nos exemplos para a gente não ficar polemizando, mas a gente sabe e tem acompanhado políticas públicas que têm sido elaboradas por instituições e que são de prejuízo total para a sociedade. E políticas públicas como consequência de situações instáveis, como resposta a problemas, com gestores, coalizões políticas que se aproveitam de janela de oportunidade para propor, realizar ou destruir algo. Então, isso é o que a gente tem assistido cotidianamente, né? Desmonte de políticas públicas que os movimentos sociais, lá no primeiro item, tinham construído e que, por uma janela de oportunidade, podem ser destruídas totalmente sem ouvir esses movimentos sociais. Significa sem a sociedade, sem igreja, sem sindicatos, sem nada opinando e simplesmente sendo submetidos a esse desmonte. O próximo. Então, para construir uma política pública, para se tornar uma política de Estado, que corresponda à necessidade da gente construir aquela sociedade do bem viver que eu falei inicialmente, o gestor, em todos os níveis, tem que ter legitimidade, né? Interlocução, sensibilidade aos interesses da população e de suas minorias, democracia, as instâncias e mecanismos de deliberação e consulta, transparência, a gente tem que saber quais são os recursos, qual é o foco, coerência programática, alinhamento de planos, programas, projetos e coerência com a própria Constituição, né? E transversalidade, que isso é o que desafia mais naquele artigo 227 que eu falei agora há pouco, que é uma visão sistêmica de integração de políticas, com cooperação, coordenação, colaboração. Então, a gente só
garante uma política pública que atende os interesses da sociedade e a defesa da nossa casa comum se a gente souber dialogar. E nem sempre é fácil. Para mim, eu acho que o maior desafio da política pública, como gestora que eu fui em várias instâncias, no nível municipal, no nível nacional, e agora estou voltando a ser gestora no nível municipal, é justamente essa transversalidade, porque exige você desapegar do seu espaço de poder e saber que quem pode fazer uma determinada coisa melhor é a outra secretaria, é o outro gestor. A gente poder contar com essa cooperação, com essa coordenação e com essa colaboração. Se não houver isso, cada um vai fazendo um pedacinho e a gente não consegue construir um projeto de sociedade. Por isso, o desafio da política pública e o pacto do amor ao realizar a política pública, a gente sempre tem que ter a visão de qual é o nosso objetivo e qual é a sociedade que a gente está querendo construir. Então, se a gente não souber aonde a gente quer ir, a gente não sabe nem os caminhos que a gente tem que tomar, nem as ajudas que a gente precisa, nem o esforço que a gente tem que fazer. Então, primeiro é a gente saber qual é o projeto de sociedade que a gente quer construir. Próximo. E a política pública só existe para isso. Então, esse desafio a gente vai encontrar todos os dias. Eu estou trazendo isso aqui para vocês porque a gente tem que ter esse banho de realidade. Então, a gente tem as diferenças políticas, ideológicas entre os entes federados, entre o presidente, que não dialoga com o governador, que não dialoga com o prefeito, e as câmaras que são de oposição, tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara de Vereadores, quanto o Senado e o Congresso Federal, tem que ter um diálogo, e a maior parte das situações leva à descontinuidade de políticas. Então, é um dos desafios maiores que a gente, como sociedade, tem que compreender e brigar contra isso. O elemento central do sucesso é a organização social, o fortalecimento dos conselhos, a realização de conferências. Então, quando a formação de uma consciência da sociedade do que ela quer como projeto impede que os interesses políticos se sobreponham a isso. Então, é necessário o conhecimento das políticas que foram construídas democraticamente, que refletem de fato a garantia dos direitos constitucionais e aqueles direitos decorrentes dos direitos constitucionais, para que a gente saiba lutar, para que a gente saiba ocupar os espaços, como cristãos, inclusive, de dar todos esses espaços na luta pela sociedade que a gente acredita. Então, se a gente não tiver essa consciência de qual é o nosso projeto e quais são os meios que a gente pode lutar por esse projeto, a gente se deixa destruir. A gente se deixa a ser manipulado por fake news, por notícias falsas, por todo tipo de noção. Então, esse esforço ao longo da campanha da fraternidade sobre a educação é também da gente ter um compromisso de se educar para poder educar os demais com amor. Né? Então, o desafio maior para mim do agir na política pública. Então, a política pública não é alguma coisa que vem de fora e que nos é imposta somente. A gente tem que conhecer a política pública como resultado também da nossa participação. Então, a participação tendo informações, tendo consciência dos espaços legais que a gente tem, dos conselhos que a gente pode participar e assim por diante. Então, a participação é fundamental. Fundamental na briga da construção daquilo que nós, como cristãos, temos o dever de conquistar, que é uma sociedade do bem viver, do respeito, da promoção da igualdade, da fraternidade, do amor. Então, esse é o desafio muito grande. O próximo. Eu não poderia dizer... eu vou passar esse aí, pronto. A gente pode passar o próximo.
A gente tem exemplos muito grandes de limites hoje, esse que eu passei, por exemplo, uma PEC 95 que congelou o teste de gastos em educação, saúde. Então, isso paralisa muito daquilo que a gente já conquistou como Plano Nacional de Educação. Então, eu vou pegar a educação do país como um exemplo da construção coletiva de política pública, que é fundamental, que continuamente é ameaçada por gestores que defendem um modelo de sociedade diferente daquele defendido pelos movimentos sociais, né? Então, eu estou indo mais ou menos rápido para a gente, porque já passou muito tempo amanhã e vocês podem estar muito cansados, mas eu acho que a gente consegue, não só da educação, como do SUS, como a Ana Lúcia está colocando aqui, que é um exemplo de ameaça do desmonte. Então, eu vou focar na educação por conta disso. Mas é verdade que também a saúde está sendo ameaçada. O próximo. Só para ver como é que é um exemplo de construção, eu quis trazer esse dado para dizer o quanto que a gente avançou já. No final do século XIX, apenas 250 mil crianças tinham acesso à escola, numa população estimada de 14 milhões. Era exclusão total. 82% da população de idade superior a 5 anos era analfabeta. Esse descompromisso do Estado, com retrocessos graves em períodos autoritários, retardaram a implantação de um sistema nacional de educação que pudesse garantir o direito de aprender a todos os brasileiros. Então, é muito, muito atraso, muito atraso. Então, quando a gente chega em 1932, próximo slide, a gente percebe que um documento já de 1932, 26 educadores escreveram um documento que dizia: a reconstrução educacional do Brasil, ao povo e ao governo liderados pelo Anísio Teixeira, que defendiam novos ideais de educação, que era um ideal condicionado pela vida social atual, profundamente humano, de solidariedade, de serviço social e de cooperação. Olha, 1932. Isso foi muito apropriado pela política pública e na Constituição de 1934, nesse próximo slide a gente vai ver, que em 1934 foi incorporado muito disso e instituiu um sistema educativo, os conselhos de educação, atribuiu à União responsabilidades que foram aprovadas no Congresso Nacional e depois não foi implementado no Estado Novo. Houve um retrocesso em 1936. Foi retomado em 1946, né? E foi reafirmado em 1961, com a primeira Lei de Diretrizes e Bases de 1961. Foi ontem, gente. E, infelizmente, 61, quando chegou em 1964, que é o próximo slide, a gente teve um retardo de 2 décadas na construção do projeto que foi implementado na Lei de Diretrizes e Bases de 1961. Então, a sociedade teve que retomar. Eu estou dando isso como exemplo de como é que a gente luta para construir uma política pública. Então, no próximo slide, a gente vê a retomada foi da sociedade. Em 86, antes da Constituição de 88, teve uma Conferência Brasileira de Educação que constituiu a base do que foi aprovado na plataforma elaborada pelos setores progressistas a partir dessa conferência, foi a base para a Constituição de 88. Então, todos os maiores avanços que a gente conseguiu na Constituição de 88 foi construído na mobilização da sociedade. Então, o próximo. A gente tem dessas entidades, né, continuaram a luta porque a gente aprovou em 88 a Constituição e só 8 anos depois é que teve a regulamentação daquilo que estava na Constituição. Também pela movimentação das entidades, porque tudo que estava lá não era de interesse dos poderosos de fazer garantir uma educação de qualidade para todos. Então, a gente teve que lutar também pela lei que regulamentava, 8 anos depois.
E só 13 anos depois, em 2001, é que a gente conseguiu votação de um Plano Nacional de Educação que dava um pouco consequência a toda aquela política. E mesmo assim, todo o recurso que foi votado, que foi proposto para esse Plano Nacional de Educação em 2001, foi vetado pelo então presidente da República, de modo que ficou feito a gente com um plano de construção de uma casa, de uma planta, em que a gente sonhou muito, e que depois disse, mas não tem orçamento para isso não. Então foi uma decepção muito grande. A gente continua a mobilização, vamos para frente, próximo slide, e a gente vê que aqueles avanços a gente está vendo se concretizar pouco a pouco nesses movimentos. Agora a gente teve um outro Plano Nacional de Educação votado em 2014, que vai até 2025, e que teoricamente tinha garantido os recursos, mas teoricamente, né? Porque a maior parte dos recursos vinha do pré-sal e a gente sabe que a gente não conta mais com esses recursos. Então, a educação, na Constituição diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí, o artigo 206, que eu não vou me deter muito, ele diz tudo o que deve ser: a igualdade de condições de acesso, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias, de concepção pedagógica, a coexistência de educação de instituições públicas e privadas de ensino. Próximo. Só para dizer, resolvi colocar esses itens, porque a gente conhece pouco os espaços de lei para a gente lutar pelos nossos direitos. Então, a gratuidade do ensino público, a valorização dos profissionais de educação, que na redação dada em 2006, na emenda constitucional 53, estabeleceu um piso salarial com o percentual fixo vinculado ao Fundo Nacional, que chama Fundeb, de apoio à educação básica, e que garantiu, por exemplo, agora, que cumprindo a lei constitucional, teve que dar 33% de aumento para os professores da rede pública. Então, é um espaço legal que garante um direito que foi luta muito grande. Então, a gestão democrática do ensino, a garantia do padrão de qualidade. Próximo. Então, a gente tem, quando a gente diz que na Constituição tem o padrão de qualidade constituído, a gente sabe que, na verdade, a qualidade hoje em dia ainda é um privilégio, né? Então, tem um texto do Pablo Gentili que eu gosto muito que diz: reiteramos enfaticamente que qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio. Nosso desafio é outro, consiste em construir uma sociedade onde os excluídos tenham espaço, onde possam fazer-se ouvir, onde possam gozar do direito a uma educação radicalmente democrática, uma sociedade onde o discurso de qualidade, como retórica conservadora, seja apenas uma lembrança deplorável da barbárie que significa negar à maioria o seu direito. Então, esse texto eu gosto muito porque ele fala da barbárie que é você negar para 80% das crianças da educação básica que estão na educação pública a qualidade que pode ser garantida para poucos. Isso é barbárie, né? E a gente não pode, como cristão, compactuar com essa barbárie. O próximo, por favor. Agora, a gente, quando fala nisso, quando fala na política pública, a gente tem que tomar um banho de realidade, que é: nós vivemos num país continental com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 212 milhões de habitantes, 26 estados, Distrito Federal, 5.570 municípios, que tem que dialogar para garantir a educação para 47,3 milhões de matrículas só públicas. Então, de crianças que vão desde a educação básica até o ensino médio, é maior do que muitos e muitos países.
só os 2 milhões de professores que trabalham na escola pública é maior do que alguns países da América Latina, a população. Então, é um desafio que não pode ser resolvido com ações pontuais, com ações de boa vontade. Ele só pode ser resolvido com a construção e a luta pelo direito a uma política pública que dê conta disso, para garantir igualdade para todos. Porque o desafio não é garantir qualidade para poucos. O desafio de uma política pública é garantir o direito para todos. Próximo. Então, a gente vive numa situação ainda hoje, de espaço físico inadequado, de aumento de turno e número de alunos por turma, descontinuidade de políticas públicas, compromisso de formação inicial e continuada de professores. Então, esses são os principais desafios que eu coloco na educação, que a gente tem como política pública. Próximo. Agora, a gente tem que ter consciência de como é que a gente vai enfrentar esses desafios da educação no nosso país. Como contribuir para construir uma educação pública mais justa, democrática, igualitária e sociedade. Isso tudo faz parte do nosso agir. Como a educação pode transformar a realidade de cada menino e menina desse país? Qual o nosso papel como educadores? O que podemos fazer para enfrentar essa situação? Olha, o maior exemplo que a gente está vivendo é agora na pandemia, nesses 2 anos, nós vamos entrar no 3º ano, então 2020 e 2021, as crianças ficaram em aula remota. Quem está com acesso à tecnologia, os pais que têm e-mails, que estão com as crianças na escola privada, é uma coisa. Então, a criança acessa o computador em casa, a professora dá aula online, tem Google Room, Google Class, Google Education e assim por diante. Na escola pública, a gente trabalha com uma família que às vezes tem um celular, algumas, eu sei que nenhum celular tem, e que através desse celular a professora fica em contato com os pais para poder avisar que pode ir buscar a tarefa impressa na escola para a criança, fazer e levar de volta para a escola. Foi um desafio muito grande para quem faz. E eu quero aqui destacar o papel das professoras e professoras das escolas públicas que deram o seu melhor numa situação completamente adversa. Da mesma forma que os médicos e trabalhadores da saúde que trabalham nos hospitais públicos, no SUS, que apesar de toda a precariedade, de todos os cortes, deram o seu melhor. E a gente faz um esforço muito grande para que ocorra essa inclusão. Então, esse desafio é um desafio de todos nós, que é de apoio a essa luta, que é de apoio à defesa das políticas públicas de educação, contra os cortes de verba para as universidades, para a educação básica, para a educação infantil, de modo. Então, a gente, quando dá aquele banho de realidade que eu mostro aquele país, a gente mostra o quanto a gente ainda tem que lutar para construir uma sociedade do bem viver que a gente acredita. Mas a gente não pode desanimar, porque a gente avançou muito. Vamos voltar para frente um pouco para ver quais são esses avanços, que eu queria só destacar um pouco, pensando lá no final do século XIX, do início de 1932. Então, a gente teve, só destacando a criação do Fundeb, que ampliou para a educação infantil e ensino médio, ele aumentou 22 vezes o aporte de educação e duplicou o valor total arrecadado no fundo. O piso salarial do magistério, que garantiu o salário minimamente digno, porque antes do piso salarial do magistério, tinha município que pagava menos que 1/3 do salário mínimo para um professor. Então, o próximo. A gente teve também, como a gente vai ver no próximo slide, o ensino fundamental ampliou para 9 anos, porque as camadas mais pobres não iniciavam a escola como na escolinha particular, com 2 anos já estava na pré-escola, não. A criança ia entrar na escola com 7 anos de idade. Então, as crianças passaram a ter o direito, e agora, a partir da emenda constitucional 59 de dezembro de 2009,
a partir dos 4 anos de idade. É obrigatório dos 4 aos 17 anos. O que antigamente só a criança entrava, antes de 2006, só com 7 anos na escola. Então, isso era a gente sabe o que a educação infantil faz de diferença. A gente sabe hoje em dia que uma criança, para ter sucesso no ensino médio, se ela entrou na educação infantil, ela tem muito mais sucesso. Então, essa é um avanço que eu gostaria de destacar. Próximo. Próximo. Então, a gente hoje em dia tem garantido um percentual do PIB para a educação. Pode passar o próximo para ser mais rápido, por favor. Próximo. Eu gostaria de chamar a atenção para quem está passando o slide, que pode ser mais rápido, porque a gente tem tempo. O que ainda nos desafia, apesar de todos esses avanços que eu acabei de destacar, que não dá para destacar muito mais, como a expansão das universidades, das escolas técnicas, das cotas, que foram fundamentais para aumentar a população da escola pública e negros nas universidades, mas ainda a gente tem desafios muito contundentes que tem que ser chamada a atenção, que é, por exemplo, a gente conseguiu a Lei 10.639, que inclui a questão do currículo, obrigatoriedade da história, da cultura afro-brasileira e indígena, com o aperfeiçoamento na 11.645 de 2008, mas como é que pode passar para frente, por favor? Como é que a gente pode trazer para a realidade esse espaço que a gente conquistou legal? O Estatuto, por exemplo, de 2010, da Igualdade Racial, diz que a população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas ao seu interesse e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Então, o Estatuto diz, não é que tem direito só ao acesso, a cultura deles tem que ser levada em conta em todo o currículo, para que toda a sociedade se beneficie com a sua contribuição cultural. Então, a professora Nilma Lino, ela tem uma expressão que ela diz que a gente tem que descolonizar os nossos currículos para poder transformar uma visão geral da sociedade que nós temos, com a riqueza dos negros, dos indígenas, que nós temos na sociedade brasileira. Próximo. Então, pode passar o próximo slide. Então, o que eu estou querendo dizer é que a diversidade, de um modo geral, vai além das questões étnico-raciais. Temos que enfrentar os preconceitos em relação à orientação sexual das pessoas, a violência e discriminação contra as mulheres, a inclusão de pessoas com deficiência vista dentro de perspectiva da diversidade, que enriquece e não atrapalha, como disse recentemente o que ocupa atualmente o Ministério da Educação. Quando o valor do bem viver e seu princípio de responsabilidade social e compromisso ético seja assumido por todos os que fazem a escola. Então, esse compromisso de responsabilidade social e compromisso ético, ele tem que ser assumido por todos os que fazem a escola para que a gente fale verdadeiramente de inclusão. É um desafio maior. Sabe por quê? Porque, pode passar o próximo, a professora Nilma Lino diz uma coisa que é muito real. Pode passar o próximo. Ela diz uma coisa muito real, que eu acho que não está aqui, que é a questão muito forte daquilo que cada um de nós vê como cultura. Cada um tem olhar. Então, cada um que tem... Professora Malu. Oi. Muito obrigado mais uma vez. Esse desafio é que eu queria deixar para vocês, como é difícil a construção da política pública. Professor Malu, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda, né? Certo. Nós estamos
já na parte final do nosso primeiro encontro, né? E a gente pede às pessoas que permaneçam, né? Nós vamos dar um intervalo logo depois dessa última fala da professora Malu, para o almoço. A live vai continuar ativa. Depois do almoço, nós voltamos com as oficinas temáticas, e aí depois das oficinas temáticas nós temos o encerramento da live. Como todos nós participamos aqui, sabemos, né? O método catequético: ver, julgar, agir, mas também o celebrar. E aí eu faço um convite a todas as pessoas. A campanha da fraternidade tem o seu lançamento oficial na quarta-feira de cinzas. Esse ano cai no dia 2 de março, salvo engano, na quinta-feira, na quarta-feira. Então nós vamos estar no Ginásio Pernambucano fazendo o lançamento oficial. Toda a comunidade, apesar de ser um local restrito, é convidada a participar pelas mídias sociais. E nós temos, no dia 10 de abril, a coleta nacional. Muitas vezes nós vimos na internet pessoas falando contra a coleta nacional. A coleta nos possibilita desenvolver projetos em favor da educação. Então é muito importante que a igreja também esteja e tenha em mente que toda a campanha da fraternidade não termina e sequer começa apenas no dia da quarta-feira de cinzas. Ela permanece o ano inteiro. Então nós vamos ter no dia 10 de abril a coleta nacional da solidariedade, onde as pessoas podem ajudar e faz com que todos esses recursos sejam utilizados pela CNBB, junto aos regionais, junto às dioceses, junto às arquidioceses, em projetos voltados para o tema. E este ano o tema da educação. E aí a gente convida todas as pessoas, as pastorais, né, Rafael, para que desenvolvam projetos, para que participem efetivamente e a gente consiga desenvolver o tema educação no âmbito da igreja, no âmbito das nossas paróquias, no âmbito da nossa arquidiocese. Tem algum recado para o pessoal? Tem alguma pergunta? Não, até agora não surgiu nenhuma pergunta, mas muito pertinente tudo aquilo que estão compartilhando, tudo aquilo que estão... Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta na tela, né? Tem. Então, professora Malu, se você estiver lendo, consegue enxergar? Consigo. Rafael. Tá dando para eu ler na tela. Viu? Eu acho que esse desafio é justamente... Durante o processo da pandemia, a exclusão foi muito grande do acesso ao instrumental tecnológico para que a gente mantivesse contato. Além de ter muitos problemas também das famílias, com o desemprego, tiveram que se mudar, ou tiveram que mandar as crianças que não tinham acesso à escola, e os pais trabalhavam, eles tinham que mandar para a casa de avós em outros municípios. Então, agora, a gente está tendo que fazer um trabalho de busca ativa de cada uma dessas crianças. É o que a gente está, por exemplo, em Camaragibe, onde eu estou agora, um dos trabalhos mais magníficos das diretoras é esse contato com os pais. A gente vai ter que lutar para trazer cada um de volta. Essa outra pergunta, como faço a construção de políticas públicas na sociedade não politizada e carente da educação? Eu acho que o papel de uma campanha da fraternidade como essa é essencial. Pela capilaridade que tem nos vicariatos, em cada paróquia, em cada igreja, em cada lar cristão que acompanha isso, para aprender que tem que ter conhecimento de quais são as políticas públicas que garantem a sociedade que eu sonho para participar. Eu sei que vocês estão com o tempo aí atrasado, mas acho que não tem nenhuma outra pergunta, né? Malu, já estamos assim, meio-dia, né? Muito apertados aqui para o nosso retorno também. Vamos ver se a gente consegue almoçar aqui próximo e retornar. Muito obrigada, gente. E desculpe se eu passei E aí nós queremos tempo. mais uma vez reforçar, né? Você que está assistindo a nossa live, que está compartilhando, que está participando, pode adquirir diretamente conosco, a Capa Animação Bíblica, o subsídio Via Sacra da campanha da fraternidade. Esse subsídio muito rico, produzido pelo Regional Nordeste 2, está custando R$ 5. Se você quiser gastar um pouquinho mais,
você vai pagar R$15 e vai adquirir o texto base da campanha da fraternidade. Ao adquirir o texto base, você recebe o subsídio da Via Sacra sem nenhum custo. E se você quiser, nós temos também o lançamento do Compêndio da Pastoral Escolar, produzido pela editora Vozes e Edições CNBB, cuja irmã Valéria Leal é uma das organizadoras deste compêndio. Um livro muito rico, que tem todos os temas da educação dentro da área da pastoral escolar. Então, nós vamos verificar aqui a animação bíblica nas escolas, a pastoral universitária, a pastoral de segundo grau do ensino médio, você tem o diálogo interreligioso e ecumênico, tem muitos temas que é, digamos, o livro de cabeceira de todo educador. E aí nós fazemos, Malu, vou pedir agora a Diego para colocar um vídeo para que a gente possa fazer essa reflexão final. Depois do vídeo, Malu está livre para fazer o encerramento, comentando um pouco desse vídeo riquíssimo, Diva Guimarães na Flip em 2017. Escutem ele. Bom dia a todos. Eu fiquei muito feliz quando você se referiu que a gente está na plateia de maioria branca. Por quê que eu vou dizer isso? E fiquei muito feliz quando você falou da parte desculpem. Quando você falou da parte da educação, eu sou de uma região, você já pode imaginar, no sul do Paraná, quer dizer, eu vim do interior do Paraná, lá do mato, estudar em Curitiba. Tive ontem a palestra das moças sobre a mãe, me tocou profundamente, que eu sobrevivi como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação, para que nós estudássemos. Desculpa que eu estou me estendendo, que é a grande oportunidade da minha vida que os dois e a palestra de ontem me deu para eu poder falar. Fui para um colégio interno aos 5 anos, ia completar, porque passavam as feiras, para quem é bem do interior do mato, sabe disso, que tinha um negócio da religião chamado missões. Eles passavam pelas cidades, recolhendo crianças, como se fosse assim, em troca de você ir para essa escola, para estudar. Na verdade, a gente foi para trabalhar. Então, eu trabalhei duro desde os 5 anos. Sou neta de escravos. Aparentemente, a gente teve uma libertação que não existe até hoje. Então, vou ser bem rapidinha, eu vou contar só uma história que marcou a minha vida. Não vou ser tão rápida assim como tem. Eu vou contar uma história que marcou a minha vida, que dos 6 anos eu senti a diferença. Amadureci aos 6 anos. Que as freiras contavam a seguinte história. Ele ainda vai falar, ainda vai demorar.
que Jesus, eu demorei muito para aceitar o tal de Jesus, porque eu era contra tudo e contra quem acreditava também. Então, as freiras contavam a seguinte história, que Jesus, Deus, criou um lago, um rio, e mandou todos tomar banho. Assim, e se banhar na água abençoada daquele maldito rio. Tá? Aí, as pessoas que são brancas, é porque eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, e chegaram nesse rio, tomaram banho, ficaram brancos. Nós, como negros, somos preguiçosos, e não é verdade, porque esse país vive hoje porque meus antepassados deram. Calma, fica. Então, nós, como negros, preguiçosos, chegamos no final, quando todos tinham tomado banho, o rio só tinha lama. Então, como a gente era preguiçoso, então nós temos a palma da mão clara e a sola dos pés, porque nós só conseguimos tocar as mãos e os pés. Aí você saiu, por isso que a gente tem as palmas da mão e os pés claros. Isso ela explicava. Ela contava a história para contar para os brancos como a gente era preguiçoso e não era verdade. Isso não é verdade, porque senão a gente não teria sobrevivido. E eu sou uma sobrevivente pela educação, pela luta da minha mãe, que nunca... Eu era rebelde, eu sempre era rebelde, eu tinha até vontade de matar. Mas a minha mãe falava assim, eu falava, não vou mais para a escola, porque ela tinha que pedir caderno, lápis, lavava roupa para os outros em troca de material escolar. E daí ela dizia assim, eu falava assim, e porque eu tinha que entregar também as roupas na casa, para ajudar minha mãe. Então eu falava assim, não vou mais para a escola. Ela dizia assim para mim, com um gesto que ontem eu me lembrei da palestra das mães, o que você guarda de sua mãe? Ela falava assim, porque se ela falasse não, eu ia contra ela. Ela falava assim, olha bem para a mãe. Olhou. Eu falava, claro que eu estou olhando, eu era rebelde, né? Aí ela dizia assim para mim, então, olhou bem, se você quiser ser como a mãe, não vá para a escola. Eu irava com a minha rebeldia, que hoje ela está no outro plano, eu converso muito com ela e agradeço tudo que ela fez por mim. Aí eu falava assim, igual a senhora, nunca que eu vou ser. Ela falava, só tem um jeito, vai estudar. E eu pegava meu caderninho e saía correndo para a aula, acreditando. Então, eu acho que a gente, como negro, não é querer ser vítima. Eu não sou. Eu sou grata à minha mãe. E grata também a algumas raras exceções, porque quando ela falou do racismo, eu falei para a moça aqui do meu lado, eu falei, ela não está falando de Portugal.
Ela está falando do Brasil nos dias de hoje. Né? E por que também, para eu vencer, para eu conseguir trabalhar em Curitiba, que todo mundo acha que Curitiba é cidade europeia, de intelectuais, de coisa nenhuma, vai viver em Curitiba como negro e como morador da periferia, para vocês tirarem esse encanto de Curitiba, de isso, daquilo. Não é. Na real, não é. Não é. E é tido como uma cidade evoluída porque é europeia. Porque é uma cidade europeia. Tem as coisas boas em Curitiba, na realidade tem. Mas os cotistas negros, índios, sofrem o preconceito dentro das universidades e, mais ainda, em Londrina, que é uma das maiores cidades do norte do Paraná, que tem grandes universidades, os indígenas perderam a bolsa de R$400 de ajuda, porque o nosso governador, meu não, o governador do Paraná botou a bolsa. Então, eu não quero desistir. Eu fui uma professora muito assim, defensora dos meus alunos, e fui uma pessoa que trabalhou na época da ditadura. Então, como eu falava com os meus alunos, como eu falava, às vezes, professora, porque eu não quero mais, porque isso, porque eu falava, não. Aí eu contava a minha história para eles, não como miséria, como sofredora. Eu falava como vocês são capazes. Você tem 2 olhos, 2 braços, você pensa, você quer ser respeitado, seja melhor que ele, estude, que ele vai precisar de você e ele vai te respeitar. E eu era considerada, na minha escola, como subversiva, porque eu passava isso para as crianças. Então, é isso que eu tenho que falar, que a minha história é longa, mas eu, com todo o preconceito, com todas as coisas, venci. Estudo até hoje. Aí as pessoas falam, mas por que você quer? Não, é porque eu quero, é para a minha cabeça. Eu quero raciocinar. Eu quero saber o que eu estou lendo, o que está acontecendo com o meu país, o que está acontecendo comigo. Obrigada. Ela está falando. Como é o nome? Professora, Qual é o seu nome, professora? Como é seu nome, professora? Tina Guimarães. A senhora quer matar a gente, dona Dina? Pelo amor de Deus. Meu coração está aqui assim, pequenininho. Obrigado pela coragem de contar a história. Que bom. E a senhora falou uma coisa muito importante que eu quero falar para a senhora aqui. A gente precisa fazer um pacto de investir em educação pública de qualidade. Professor Malu, que história rica, né? Nossa, e aí eu vou deixar que a senhora faça uma última reflexão agora, e aí nós encerramos a nossa live, né? Daqui a pouquinho tem alguns recados para a parte da tarde. Então, após a apresentação e a fala final da professora Malu, tem alguns recadinhos, vamos ficar atentos. Professora Malu. Eu vou dizer que nem o Lázaro quer matar a gente de emoção, porque realmente me tocou muito fortemente, mais do que vocês podem imaginar, porque eu sou do interior do Paraná e estudei em Curitiba, e como eu sei como é verdadeiro a fala dela, de preconceito, uma sociedade elitista e aí o que dói é a gente saber
que ainda a gente tem muito que caminhar. É o que eu terminei a minha fala lá atrás. Um dos maiores desafios para mim hoje não é só garantir o acesso das pessoas afrodescendentes, indígenas, com orientações sexuais diferentes, deficientes. É garantir que essas pessoas façam parte da cultura da escola. A gente tem que descolonizar esse currículo, porque tem gente que não aceita, fica achando que a questão cultural é só para festejar no dia 20 de novembro a questão do Dia da Consciência Negra. Não, é no dia a dia, é aceitar que nossa cultura ela é parcial, ela é uma cultura feita pelo colonizador, e que a gente tem que formar professores para que a gente tenha esse espaço garantido para que a cultura negra, a cultura indígena faça parte do nosso currículo cotidianamente, para que as pessoas tenham uma capacidade de se identificar, porque se ela não se identifica, ela não se valoriza. Muito obrigada. E obrigado pelo vídeo, foi muito emocionante. Eu peço desculpas porque eu me alonguei muito na minha fala, mas é muito desafiador discutir política pública na educação, e isso eu sou sempre muito apaixonada, e aí me estendi um pouco demais. Agradeço muito, Adelso, pela oportunidade. E um abraço a todos que nos assistem e podem contar sempre comigo. Professora Malu, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo carinho que a senhora tem aqui com a nossa Arquidiocese de Olinda e Recife, em especial com a Comissão de Animação Bíblica. Então, a gente se despede agora da professora Malu e vamos dar os últimos recados para aqueles que vão permanecer na parte da tarde. Então, a gente pede a todas as pessoas, daqui a pouquinho, a gente vai permanecer com a live ativa, só o banner da nossa live. Nós vamos colocar nos comentários e fixar nos comentários os links para as oficinas temáticas. Divulguem, aproveitem a hora do almoço para divulgar, para que outras pessoas possam participar conosco e interagir com as oficinas temáticas que nós vamos realizar de modo virtual. Nós gostaríamos muito de estar com todos vocês aqui, mas infelizmente não será possível. Se houver alguma dificuldade com relação ao acesso da oficina temática, a gente pede que vocês fiquem aqui na live, que nós vamos transmitir a oficina temática da animação bíblica, para não passar também esse tempo durante a oficina temática sem nenhuma transmissão. Então, nós vamos colocar aí, e lembre, nós colocamos um encurtador do endereço. Então, quando vocês colocarem, é o abre.ai, e cada oficina temática tem um endereço final diferente. Sempre lembrar, ele começa com DR e o R é maiúsculo. E depois as duas letras finais. Sempre DR, o D de dado e R maiúsculo, e depois duas letras finais. Nós vamos ter a animação bíblica falando um pouco sobre o diálogo interreligioso, a oficina temática da juventude, do laicato, da pastoral ambiental e das pastorais sociais, falando do menor de rua. Então, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Rafael, a mensagem para que as pessoas possam retornar, né, na parte da tarde. Isso, vamos estar aqui aguardando vocês. E não esquece de se inscrever. Aquele que ainda não segue o nosso canal no YouTube, faz a inscrição e ativa o sininho para estar recebendo, né, as notificações das atividades que a gente exerce. Também tem o Instagram, que tem um QR Code, de onde você pode adquirir, né, os kits. É só procurar Cap Bíblia, você vai achar todas as nossas redes sociais. Então, até mais, a gente já está de volta. Pronto. Provavelmente, 1h30, talvez haja um atrasozinho para a gente poder organizar as salas das oficinas temáticas, mas vamos participar também na parte da tarde com 2 palestras maravilhosas e uma mensagem especialmente enviada para a nossa animação bíblica da Arquidiocese de Olinda e Recife. O professor Mário Sérgio Cortella nos enviou uma pequena mensagem agradecendo e participando e partilhando conosco dessa riqueza que é evangelizar. E logo depois, irmã Carolina Mureb participa conosco e no final
a irmã Valéria Leal, que está aqui presente, que amanhã terá um encontro com a juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife, do Vicariato Várzea, partilhará conosco um pouco da sua sabedoria e um pouco daquilo que está aqui no compêndio da Pastoral Escolar. Então, boa tarde a vocês, bom almoço, descansem, mas voltem para participar conosco no período da tarde.